É com muito gosto que estamos mais uma vez convosco, embora não fisicamente, infelizmente ainda. Vamos, conforme combinado, fazer uma apresentação e uma descrição de um conjunto de temas relativos ao Brexit. Agradeço muito à ATP e à Ana Paula Diniz, que está connosco hoje também, esta oportunidade de estar com os associados da ATP, com que temos uma relação já tão longa. Agradeço muito também a participação e a colaboração da Embaixada Britânica, ao João Sebastião, que vai fazer uma abertura inicial. Os meus colegas, o Diogo, a Inês e a Diana, farão de seguida uma apresentação que nós vamos muito a sério aquilo que a Ana Paula nos pediu, por isso é uma coisa muito prática, não se preocupem que não vão ter uma conferência chata, de coisas teóricas, portanto vamos tentar, com base na preparação que fizemos desta sessão, focar aquilo que nos parece que são as vossas preocupações. O próprio João Sebastião vai também partilhar convosco algumas das sensibilidades que nos últimos 30 e tal dias, desde janeiro, vocês já estão a sentir na vossa atividade, e por isso eu espero sinceramente que seja útil. Vamos ser muito práticos, muito focados e rápidos também para não tomar muito o vosso tempo. Muito obrigado pelo vosso tempo. João, passava-te a palavra então. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Bom dia a todos. É sempre um prazer colaborar com um parceiro estratégico para a Embaixada Britânica em Portugal, a KPMG, e muito brevemente, porque isto tem que ser uma coisa dinâmica, faria só uma ligeira introdução, até contextualizando cronologicamente. Como sabem, passados 4 anos após um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, finalmente, a 24 de dezembro do ano passado, o Reino Unido e a União Europeia chegaram ao único resultado que ambas as partes reiteradamente afirmaram como o desígnio da futura relação comercial, e assinou-se o chamado Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Naturalmente que o clima de incerteza que se foi vivendo até ao final das negociações, apesar do objetivo ter sido aquele que era esperado, não foi de forma alguma o cenário ideal para permitir uma adaptação serena, pese embora durante o ano passado tenha sido o chamado período de transição. Ainda assim, o resultado atingido é francamente melhor de qualquer outra opção que estava em cima da mesa. Este acordo é constituído por 4 pilares principais: é um acordo de comércio livre, uma nova parceria para a segurança dos cidadãos, uma cooperação económica, social e ambiental em vários desígnios e ainda um acordo horizontal em matéria de governação. Relativamente ao acordo de comércio livre, que é o mais relevante para a audiência de hoje, naturalmente, destaco alguns aspectos que são de particular relevância para as nossas relações económicas bilaterais. Desde logo, este é o maior acordo comercial do qual ambas as partes, ambos os blocos participam. É um valor de cerca de 750 mil milhões de euros em 2019. É também o primeiro acordo comercial da União Europeia que é livre de tarifas e cotas para todos os bens, desde que as mercadorias cumpram as necessárias regras de origem, incluindo ainda disposições para facilitar o comércio e enfrentar barreiras não tarifárias em ambos os sentidos. O comércio abrange não só o comércio de bens e serviços, mas também uma vasta gama de outros domínios de interesse, como o investimento, a concorrência, os auxílios estatais, a transparência fiscal, transportes, energia, sustentabilidade, pescas, que foi tão discutida na parte final do acordo, e ainda a proteção de dados e diversa matéria em coordenação de segurança social. Por último, este programa, e do nosso lado britânico, permite-nos continuar a participar num conjunto de programas europeus bastante significativos no período de 2021 a 2027, claro, com uma reserva de contribuição financeira do Reino Unido para o orçamento da União Europeia, como é o caso do programa Horizonte ou Horizon Europa. Apesar do alcance e ambição deste acordo, esta nossa nova relação, como muitos de vocês estarão certamente a sentir, é substancialmente diferente daquela que existia, porque passaram a formar 2 mercados distintos, 2 espaços regulamentares e jurídicos distintos, o que poderá criar alguma disrupção, eu diria uma disrupção inicial, ao comércio de bens e serviços, à mobilidade e ao intercâmbio a nível transacional em ambos os sentidos. As empresas, em particular, têm que se adaptar a esta nova realidade comercial, com novos processos aduaneiros e administrativos e novas regras no que toca, por exemplo, a políticas de imigração. No caso do Reino Unido, a nova política de imigração baseada em pontos, o denominado UK Points Based Immigration Policy. A título exemplificativo, há claramente um incremento administrativo, mais paperwork. Um bem, antes de cruzar a fronteira britânica, tem agora de obedecer pelo menos a 9 procedimentos aduaneiros,
certificação de bens, declaração de exportações, números IORI, enfim, há um conjunto, uma parafernália muito grande de paperwork que acaba agora por criar alguma dificuldade ou alguma disrupção inicial. É fundamental perceber os novos requerimentos fronteiriços, é muito importante que falem com os parceiros existentes no Reino Unido, sejam importadores, sejam distribuidores, para definir as responsabilidades ao nível dos procedimentos aduaneiros a cumprir e, sobretudo, comunicar com as autoridades locais para garantir não só o cumprimento das regras, mas também a sua aplicabilidade prática em matéria sobretudo em matéria fiscal, e daí também a pertinência deste webinar de hoje. Do nosso lado da Embaixada Britânica, nós temos vindo a colaborar com as autoridades portuguesas, autoridades locais, com o Governo, com a ICEP, com associações, com empresas, para garantir que os fluxos entre os nossos países não sofram grandes perturbações, tentando sempre agilizar e simplificar estes processos sempre que possível. O Governo britânico lançou recentemente uma plataforma online que é o Trade with UK. Se forem a www.gov.uk, vão encontrar esta plataforma, que é dedicada a empresas internacionais que pretendem exportar os seus produtos para o Reino Unido, onde podem facilmente consultar as regras e os impostos do Reino Unido que se aplicam às mercadorias, e há também um portal, um helpdesk centralizado, no site greatgov.uk, onde poderão colocar todas as questões. Hoje, qualquer empresa que pretenda realizar transações comerciais entre o Reino Unido e, neste caso, Portugal, tem ao seu dispor um leque vasto de informação acerca dos requisitos necessários, embora tenha que haver sempre, como referi atrás, isto é um ponto importante, uma clara comunicação por parte das autoridades fiscais, aduaneiras e portuárias, no sentido de garantir uma implementação direta destas regras. Nós, a nossa Embaixada Britânica em Lisboa, temos também um serviço um helpdesk, diria, local. Qualquer questão, qualquer dúvida, entre em contacto connosco. Nós temos uma equipa dedicada que está a dar apoio e suporte ao tecido empresarial português. Olhando para aquilo que nos traz aqui hoje e para esta indústria em particular, eu julgo que, se os meus números não estão muito enganados, o mercado britânico deve representar cerca de 6,5% do volume. É naturalmente importante e relevante, e é do interesse de ambos os blocos que o comércio e o investimento continuem a prosperar. Este acordo cria uma zona de comércio livre entre os dois mercados, sem tarifas nem cotas, com mecanismos de cooperação regulatória e aduaneira, e ainda disposições que são muito importantes, que garantem a igualdade de condições para uma concorrência aberta e justa. Sem este acordo, ambas as partes teriam imposto tarifas a quase 50% dos bens transacionados. No caso da indústria têxtil, teria sido bastante penalizada, com tarifas a poderem atingir os 12% para alguns produtos, podendo, em algumas categorias, chegar mesmo aos 16%, de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio. Portanto, eu diria que, em resumo, não me vou alongar muito, a relação do Reino Unido com a União Europeia mudou em alguns aspectos fundamentais, mas estamos confiantes que temos em vigor um bom enquadramento para fortalecer a nossa relação económica, deixando de lado estas questões técnico-administrativas, e aqui na minha função, no entanto, sendo português, mas na minha função de representante do governo britânico em Portugal, devo sempre lembrar, e sou muitas vezes lembrado, de que Portugal é o aliado mais antigo da Inglaterra, que a nossa amizade remonta a 1147, quando os cruzados ingleses ajudaram o rei Afonso Henriques a conquistar Lisboa, que a aliança luso-britânica, ratificada no Tratado de Windsor de 1386, é a aliança mais antiga do mundo, que ainda está em vigor, e, portanto, pode-se questionar o valor destes fundamentos históricos. Eu não questiono, pelo contrário, eu creio que existe uma profunda relação entre a paz e a segurança, a estabilidade, o comércio e a prosperidade. As alianças criam as condições para que o comércio possa florescer. É certo que o comércio depende muito da complementaridade da oferta, da procura, da geografia, das condições do mercado, mas também sobre afinidades e sobre hábitos de negócio que muitas vezes remontam a gerações, como nos diria precisamente o comércio têxtil. E por essa razão, essas afinidades fazem parte da realidade que faz com que o comércio em Portugal esteja em boa forma, apesar das muitas pressões sofridas. Não nos esqueçamos que o Reino Unido é o quarto maior mercado de exportação de Portugal, é a quarta maior fonte de investimento direto estrangeiro em Portugal, e recentemente, em 2019, nos últimos dados existentes, a nossa relação comercial totalizou praticamente 14 mil milhões. Há um aumento de 10% em relação a 2018.
seja, passados mais de 650 anos do Tratado de Windsor, o Reino Unido continua a ser um dos maiores parceiros comerciais. Eu diria, para terminar, que somos nações marítimas com uma visão global, partilhamos muito interesses, temos uma longa história de cooperação e, finalmente, para que o nosso comércio continue a prosperar, como certamente irá acontecer, temos que trabalhar em conjunto para modernizar os mercados, como nações empenhadas no comércio livre e na defesa dos mercados abertos que criaram as condições para o crescimento das nossas economias ao longo dos séculos. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Acho que foi ótimo esse enquadramento inicial. Eu posso pedir só um favor, desalinhando aqui um bocadinho o programa, ao João nos partilhar com os convidados aqueles aspectos que falamos há pouco, disse esta manhã, são coisas práticas que já hoje vocês na Embaixada sentem que estão a afetar as empresas. Posso pedir esse favor, João? Claro que sim, claro que sim. Nós, aquilo que temos sentido mais neste momento, mais do que questões propriamente ligadas à fiscalidade, são questões logísticas. São empresas que estão em Portugal que querem exportar e que, não só relacionado com a implementação do novo tratado e das condições do novo tratado, mas também muito à boleia das restrições existentes por via de Covid, há um ban, ou seja, há um bloqueio de entrada de pessoas, mas não de bens no Reino Unido. E, portanto, houve alguma disrupção inicial em que transportistas portugueses viram as suas mercadorias, tal como muitos outros, e nós acompanhámos na televisão, em particular em Calais, ficaram com mercadorias bloqueadas durante algum tempo. Essa fase está ultrapassada. Há uma outra questão importante que se prende com o transporte marítimo, e houve também na primeira fase, sobretudo por esta questão do Covid, que as tripulações não podiam desembarcar, mas a carga poderia ser desembarcada. Houve alguma disrupção que está gradualmente a ser colmatada através dos muitos serviços que o Reino Unido está a disponibilizar, não só localmente, fisicamente, nos diferentes pontos de entrada do Reino Unido, mas também através do tal helpdesk que eu referi há pouco, que está espalhado por toda a Europa, onde as empresas nos podem contactar diretamente e podem colocar as suas questões específicas. Nós, em termos desse serviço local, temos feito um acompanhamento diário de várias indústrias, desde questões relacionadas com a importação de biscoitos na parte do food and drink para as grandes superfícies de distribuição, passando para questões mais específicas, mais técnicas, até na resposta ao Covid em Portugal, com equipamento médico britânico que tem que passar pelas respectivas fases todas de certificação e de legalização, chamemos-lhe assim, em Portugal. Portanto, há uma panóplia, digamos, de temas. Há uma questão que nos preocupa de alguma forma, preocupa no sentido de que temos neste momento que fazer todos os planos de contingência para estarmos preparados para responder, que passa pelo facto de, precisamente pelo final do período de transição, houve muitas empresas, quer do Reino Unido, quer de Portugal, que como plano de contingência fizeram elevada estocagem de produto durante os meses de outubro, novembro e dezembro. E, portanto, é natural que, à medida que essa estocagem vai terminando, e apontamos que o final do mês de fevereiro e início de março coincida com esse período, haja um avolumar, digamos, de perguntas que nos cheguem e para as quais nós temos que dar resposta. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de terminar com uma nota positiva de otimismo. No fundo, na nossa posição, apesar de estarmos em Lisboa, temos uma perspectiva global da nossa rede na Europa. E eu diria que, ainda assim, em Portugal, e também pela nossa condição geográfica, somos dos mercados que menos disrupção está a sentir comparativamente com outros mercados, onde têm fluxos comerciais muito mais diretos. O caso de França, ou mesmo o caso de Espanha, por via das diferentes ligações marítimas que os portos do País Basco têm com o Reino Unido. Mas, dito isto, reforço esta questão. Consultem, por favor, toda a informação disponível no nosso site, o www.gov.uk, onde encontram todo o apoio. Não existe uma página dedicada em português, está em inglês, há uma página em espanhol, porque foram considerados os maiores mercados em termos de volume, mas ainda assim é bastante fácil a navegação nesta plataforma e, claro, nós na Embaixada estamos sempre e estaremos disponíveis para ajudar as empresas, sejam britânicas, sejam portuguesas. Muito obrigado, Luís. Obrigado, João. Obrigado, mais uma vez, com o pragmatismo britânico.
ter presente na tua intervenção e espero que as empresas beneficiem destas notas muito práticas que agora partilhaste. Eu agora então sugeri que passássemos à dimensão fiscal que preparamos para esta sessão, onde os meus colegas, o Diogo Pereira, a Inês Pereira e a Diana Costa vão intervir. Vamos abordar, de novo, pedidos da ATP, questões muito práticas, são fiscais, portanto são técnicas, mas muito práticas, tocando em 3 a 4 temas. Primeiro, questões relacionadas com os impostos indiretos, que são notoriamente muito afetados, quer o IVA, também os impostos aduaneiros, um tema muito relevante, e depois a Diana vai abordar algumas considerações que podem parecer estranhas, mas que são relevantes do ponto de vista do Corporate Tax, para IRC, e também algumas notas muito pontuais sobre IRS. Por isso, vamos ser muito focados, muito práticos, e eu passava então a palavra ao Diogo e à Inês. Obrigado, Luís. Bom dia a todos. Antes de entrarmos propriamente na apresentação, só uma nota que, fruto do sucesso que a iniciativa teve de várias centenas de inscrições, nós vamos fazer chegar os nossos contactos e constar também nos últimos slides da apresentação, por forma a colocar-nos as questões que ainda subsistam após a apresentação que vamos realizar. E, portanto, sinta-se à vontade. Mergulhando agora então nos impactos fiscais do Brexit, e como dizia o Luís, eu e Inês Pereira vamos tratar dos impactos em IVA e direitos aduaneiros, a Diana Costa nos outros impactos fiscais. No que diz respeito ao IVA, portanto, a 31 de janeiro de 2020 o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia. Nessa data iniciou-se um período de transição que durou até 31 de dezembro de 2020 e a partir de 31 de dezembro de 2020 deixaram de se aplicar ao Reino Unido as regras da União Europeia em matéria de IVA, portanto passou oficialmente a ser mesmo um país terceiro. Há, contudo, um regime excepcional para a Irlanda do Norte, onde este território continua a ser tratado como fazendo parte da União Europeia quanto a transmissões de bens. E, portanto, este regime e a parte excepcional vai ser trabalhada um bocadinho mais à frente pela Inês, e basicamente isto deve-se à questão fronteiriça com a Irlanda, em que basicamente não se quiseram estabelecer fronteiras. Procurando esquematizar o que acontecia até 31 de dezembro e depois a partir de 1 de janeiro, inclusive, o que acontecia até 31 de dezembro, como todos nós sabemos, é que os bens expedidos de Portugal para o Reino Unido, com destino a um sujeito passivo abrangido pelo regime das aquisições intracomunitárias de bens, configuravam uma transmissão intracomunitária. Portanto, nessa altura, tendo em vista comprovar essa expedição, basicamente vamos partir do pressuposto que o fornecedor era o responsável pelo transporte, bastava comprovar através de um CMR assinado e, por exemplo, da fatura do transporte, e estava comprovada então a isenção do imposto do 14º do regime do IVA das transações intracomunitárias. Em sentido inverso, quando tínhamos uma aquisição intracomunitária, o que é que aconteceria? O sujeito passivo autoliquidava e dizia na medida possível o imposto que autoliquidava. A partir de 1 de janeiro, o cenário muda. Como vimos, a partir de 1 de janeiro, portanto, a Grã-Bretanha passa a ser um país terceiro, portanto, os bens expedidos de Portugal para a Grã-Bretanha passam a configurar uma exportação, deixa de se aplicar o regime do IVA das transações intracomunitárias, passa-se a aplicar o código do IVA, e, portanto, temos uma exportação isenta de IVA ao abrigo do artigo 14º, e, portanto, tem que ser comprovada agora através de documentos alfandegários apropriados. Do mesmo modo, da Grã-Bretanha para Portugal, os bens expedidos da Grã-Bretanha para Portugal configuram uma importação, portanto, o imposto é pago nas alfândegas ou então através das declarações periódicas, onde os sujeitos passivos autoliquidam e deduzem na medida possível o imposto. Os sujeitos passivos estão abrangidos pelo regime de autoliquidação do imposto nas importações. Procurando agora então dar bastantes exemplos práticos das alterações, além destas da questão das alfândegas, da saída do Brexit. Portanto, nesta situação temos, até 31 de dezembro de 2020, tínhamos uma triangular clássica, portanto, a entidade A faturava os bens à entidade B e, por sua vez, a entidade B, residente na Grã-Bretanha, faturava os bens, por exemplo, a uma entidade espanhola. O fluxo dos bens era diretamente da entidade A para as instalações da entidade C, o que significa que a entidade A fazia uma transmissão intracomunitária. Fruto das medidas de simplificações previstas no RITI, a entidade B não tinha que se restar quem A, quer em Portugal, quer em Espanha, e, portanto, a entidade C fazia uma autoliquidação, onde autoliquidaria o imposto em Espanha. Com o Brexit,
deixa de se aplicar o RITI, mais uma vez. Não há esta medida de simplificação, portanto, esta entidade B tem que se restar. E pode optar entre Portugal ou Espanha, de forma a declarar uma transmissão intracomunitária ou uma aquisição intracomunitária. Outra mudança que aconteceu é que os registros, na medida em que a Grã-Bretanha ou o Reino Unido é um país terceiro, os registros existentes no passado têm que nomear agora um representante fiscal. Da mesma forma, os registros fruto desta operação têm que nomear um representante fiscal. Portanto, é mais uma diferença face ao que ocorria até ao final de 2020. Portanto, registrando-se em Portugal, como já referi, a entidade A fazia uma transmissão interna, liquidava a IVA, e depois o registro, a entidade B declararia a transmissão intracomunitária. Inversamente, se restar em Espanha, a entidade A faz uma transmissão intracomunitária, por seu turno, a entidade B autoliquidaria o imposto em Espanha e realizaria uma transmissão sujeita à IVA nesse país. Continuando com as triangulares, mas baralhando um bocado os países, neste caso, a entidade A fatura os bens, vende os bens à entidade B residente para efeitos fiscais em Espanha e essa entidade depois faturava esses bens para uma entidade C residente na Grã-Bretanha. O que é que acontece aqui? É que os bens são expedidos a partir de Portugal para a entidade espanhola. E, portanto, temos aqui uma exportação indireta. E assim, a operação entre a entidade A e a entidade B é isenta de IVA por se tratar de uma exportação. E neste caso, o comprovativo que suporta a aplicação da isenção do artigo 14b do Código do IVA é a certificação de saída para o fornecedor nacional. Outro exemplo, portanto, neste caso aqui, temos duas entidades portuguesas e uma entidade na Grã-Bretanha. A entidade A vende os bens à entidade B e, por sua vez, esta entidade B vende e expede os bens para a Grã-Bretanha. Até 31 de dezembro de 2020, portanto, tínhamos uma operação interna, a primeira entre a entidade B e a entidade B, entre a entidade A e a entidade B, e depois uma transmissão intracomunitária isenta de IVA. Agora, podemos aplicar o regime de IVA previsto para os exportadores nacionais. Vamos imaginar que estão cumpridos os requisitos, até porque a entidade B, por exemplo, tem um armazém de exportação, mas há várias outras possibilidades. A venda da entidade A e a entidade B está isenta de IVA ao abrigo deste regime, pois feito. A entidade A deve estar munida do certificado comprovativo da exportação obtido dentro dos prazos legalmente previstos. Depois, a entidade B faz uma exportação, também isenta de IVA. No que diz respeito aos serviços, Inês, queres ajudar? Sim, obrigada, Diogo, bom dia. Relativamente aqui às prestações de serviços e ao contrário aqui do que o Diogo descreveu para as operações que implicam movimentos de bens, o Brexit à partida não terá impacto, sobretudo se as regras que vinham sendo aplicáveis para efeitos de enquadramento em IVA destas prestações de serviços eram as regras gerais. E que regras gerais são estas? Portanto, quando estamos com prestações de serviços B2B, business to business, a regra de tributação era a sede do adquirente, business to consumer era a sede do prestador. E, portanto, estas regras vão se manter no pós-Brexit e, por isso, para todos os seus dispositivos nas suas prestações de serviço aplicavam estas regras, à partida não terão impacto, sobretudo também incluindo as operações com a Irlanda do Norte. Pegando então aqui num exemplo ilustrativo do que eu acabei de dizer. Neste caso, portanto, uma entidade da Grã-Bretanha enviaria bens para Portugal para serem objeto de uma prestação de serviços e após essa prestação de serviços os bens retornariam à Grã-Bretanha, portanto, eles já viriam a Portugal para ser objeto desta prestação de serviço e a propriedade dos bens seria sempre da entidade A. Este serviço, antes do Brexit, não era localizado em Portugal, portanto não era tributado cá, era localizado na sede do adquirente e no pós-Brexit, portanto, continuará a ser assim. E, portanto, por isso é que, como dizia, o Brexit aqui poderá não ter um impacto significativo. Diferentemente nos movimentos de bens, porque esta operação também implica, portanto, movimentos de bens, e aqui vai ser diferente e vai ter impacto. Portanto, antes do Brexit, esta movimentação de bens poderia ser cumpridos determinados requisitos desconsiderada ao abrigo do regime das transações intracomunitárias,
do RITI, portanto ela era desconsiderada, agora já não vai poder ser assim porque de facto temos o envolvimento nesta operação de uma entidade de um país terceiro. E, portanto, um sujeito passivo, por exemplo, aplicaria aqui o regime do aperfeiçoamento ativo e conseguiria que a entrada das mercadorias aqui fosse aplicada a uma isenção e acabava por esta operação, de certa forma, ser neutra, de IVA e também de direitos, ou, por outro lado, declararia a importação e a exportação. A importação seria tributada em IVA, a exportação isenta de IVA. Só aqui uma nota adicional relativamente ao IVA desta importação e à sua dedutibilidade. Isto porque o IVA desta importação, portanto, seria deduzido por uma entidade que não teria a propriedade dos bens, e, portanto, no passado, a autoridade tributária questionou a dedução do IVA exatamente por esta razão. Entretanto, o CAD, o Tribunal Arbitral, em algumas decisões veio dar razão aos sujeitos passivos. Entretanto, a autoridade tributária também já emitiu alguns pedidos de informação vinculativa que também aceitam a dedução. No entanto, gostaríamos de alertar para uma decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vem colocar também um pouco uma nuvem sobre este tema, definindo aqui alguns critérios adicionais para esta entidade B, aqui deste exemplo, poder deduzir o IVA. Eu não me vou alongar sobre isto, porque este também não é o foco da nossa apresentação, mas gostaria de deixar esse alerta para entidades que tenham este tipo de operações, portanto, revisitarem o tema. Passando agora às particularidades da Irlanda do Norte, e que o Diogo também já foi adiantando o tema. Portanto, a Irlanda do Norte, ao abrigo do acordo de saída, portanto, vai continuar a ser aplicável o direito da União Europeia no que respeita aos movimentos de bens. E a partir de 1 de janeiro de 2021, naturalmente, portanto, antes e depois, a Irlanda do Norte vai ser considerada um território no seio da União Europeia para efeitos de transmissões de bens. Portanto, aqui a atenção é que este regime é aplicável a sujeitos passivos da Irlanda do Norte que praticam então a atividade de comércio de bens, que vão estar identificados no viés com este prefixo XI, e, portanto, se fizermos Portugal expedir bens por estes sujeitos passivos, vai ser uma transmissão intracomunitária, e inversamente uma aquisição intracomunitária. Portanto, é só ter atenção que na Irlanda do Norte tem que existir este prefixo XI. Para terminarmos aqui os temas do IVA, íamos só deixar também uma nota relativamente aos reembolsos para não residentes. Enquadrando aqui o tema, estamos a falar então de situações em que, por exemplo, um sujeito passivo português incorreria em IVA fora aqui de Portugal, muito comum, por exemplo, nas deslocações de trabalhadores que fazem despesas nesses outros países, que são aí localizadas, incorrem em imposto em IVA estrangeiro, e, portanto, esse IVA não pode ser deduzido nas suas declarações periódicas. Terá que ser aqui acionado um mecanismo de reembolso para residentes na União Europeia, vulgarmente designados reembolso ao abrigo da 8ª diretiva, para não residentes ao abrigo da 13ª diretiva. Como já devem estar a depreender, aqui a Grã-Bretanha, ao sair, portanto, do território da União Europeia, todos os pedidos de reembolsos de IVA incorrido nesse país e vice-versa, terá que ser então feito ao abrigo deste regime de reembolso da 13ª diretiva de não residentes. Uma particularidade para os sujeitos passivos da Irlanda do Norte, com este prefixo XI, todo o IVA que seja incorrido com aquisições de bens, o reembolso pode ainda continuar a ser feito ao abrigo do regime de residentes na União Europeia, 8ª diretiva. Se o IVA for incorrido com bens e serviços, ou apenas serviços, cai então no regime já descrito para a Grã-Bretanha da 13ª diretiva dos não residentes na União Europeia. Só uma nota final. Para o IVA incorrido nestas circunstâncias ainda no ano anterior, quer no Reino Unido, quer em Portugal, em que o prazo para pedir o reembolso ao abrigo da 8ª diretiva era até a final de setembro, mas agora foi antecipado para março de 2021. E agora passava novamente a palavra ao Diogo para entrarmos aqui então nos impactos alfandegários. Obrigado, Inês. Antes de mergulharmos aqui nestes impactos, um par de notas apenas, só para termos noção da dimensão do que o Brexit representa. Tivemos acesso a um documento da Autoridade Tributária do Reino Unido, está disponível online para quem tiver curiosidade, em que estima, com base nas declarações intrastat, portanto, relativamente às transmissões extracomunitárias de bens, na altura, com base nisso, fez uma estimativa das declarações aduaneiras de exportação que teriam que ser processadas, e chegou a um valor astronómico, mais de 205 milhões de declarações aduaneiras por ano, face ao que já existia no passado.
Além disso, desse valor astronómico, estima que cada declaração custe, em média, um valor que varia entre 15 a 55 libras. Estima ainda que só para processar as declarações, portanto, o paperwork, sejam necessárias mais de 50 mil pessoas. 180 mil novos exportadores, ou seja, pessoas que nunca exportavam, realizavam transações extracomunitárias de bens, não é? Vão passar a ser exportadores pela primeira vez. Portanto, estamos a falar de números completamente astronómicos e que resumem depois a um custo adicional, que está estimado em 14,5 mil milhões de euros. Portanto, mais de 14,5 mil milhões de euros. Portanto, chegamos aqui e vemos o impacto alfandegário do Brexit neste paperwork, nestes documentos todos, que são valores muito significativos. Com base nisto, temos já clientes que nos contactaram para revisitar as suas cadeias de distribuição, para ver como é que podem mitigar estes impactos. E, portanto, é importante olhar para as cadeias, ver o que se pode fazer de forma a mitigar, nem que seja só a parte desta carga burocrática, deste custo burocrático associado. Mas, Inês, no que diz respeito então à parte mais prática, queres ajudar? Sim, passando então aqui, começando pelas boas notícias, e como o Dr. João Sebastião mencionou, foi aprovado entre o Reino Unido e a União Europeia um acordo de comércio e cooperação, que será aplicável então a partir de 1 de janeiro de 2021 e que permitirá que nas trocas comerciais entre estes países não seja aplicada direitos aduaneiros e cotas. Aqui a particularidade é que esta isenção, este tratamento preferencial, só vai ser aplicável aos produtos originários. E aqui é que é o ponto fundamental e focal. É importante não confundir regra de origem com regra de expedição. Portanto, as regras de origem são mais complexas, mais profundas. E, portanto, o que é que se consideram, então, de uma forma resumida, produtos originários do Reino Unido ou da União Europeia? São produtos inteiramente obtidos nestes países, portanto, regra geral, os recursos naturais, como plantas, animais aí criados, os produtos produzidos nestes países a partir destas matérias originárias, portanto, integralmente produzidos e obtidos nestes países, ou então, e aqui se calhar a regra mais complexa, que podem de facto ser integrados na produção de determinados produtos, matérias não originárias, mas aqui o ponto é que o processo de fabrico, de transformação, portanto, todo o complemento de fabrico tem que ser suficientemente transformador para criar um produto novo, alterado, diferente, que o considere, portanto, produzido na União Europeia e no Reino Unido. Portanto, isso nos termos definidos no acordo e, de facto, o acordo para cada classificação de produto define para estas matérias não originárias aquilo que se considera então este processo de transformação, tem regras específicas, mas eu aqui realçava, se calhar fazia aqui dois realces em relação ao setor têxtil, não é? Que é o que nos traz aqui, e em resumo, o acordo determina que no setor têxtil, para uma produção que incorpora matérias não originárias, ser considerada originária então da União Europeia e do Reino Unido, à partida temos que ter a regra da dupla transformação. E, portanto, à partida temos que ter esta dupla transformação, como já vamos ver no exemplo a seguir, a tecelagem e confecção, por exemplo, aqui no seio deste território. Por outro lado, o acordo relativamente ao setor têxtil já diz que é produção insuficiente, por exemplo, a prensagem ou a passagem a ferro, por exemplo, destes materiais têxteis nestes países não é suficiente para os considerar originários destes países. Eu passava aqui então um exemplo que demonstra o impacto destas regras de origem e também o impacto que as cadeias de produção e distribuição terão com o Brexit. Portanto, neste exemplo, o fio viria da Índia para a Grã-Bretanha, onde seria feita a tecelagem, depois os bens seriam enviados para Portugal para ser feita a confecção e depois seriam enviados para o Canadá. Aqui uma nota, o Canadá também tem um acordo de comércio com a União Europeia, o que permitia que, por exemplo, os produtos do setor têxtil chegassem a este país sem direitos aduaneiros. E, portanto, no pré-Brexit, portanto, como a tecelagem e a confecção acontecia no seio da União Europeia, estes produtos
chegavam ao Canadá como sendo produtos originários da União Europeia e, portanto, a partir da importação no Canadá seria feito, portanto, sem direitos aduaneiros. Portanto, o facto de incorporar fio não era, e sendo uma matéria não originária, aqui não comprometia a origem das mercadorias. No pós-Brexit, isto altera radicalmente e, portanto, o facto da tecelagem ter sido efetuada na Grã-Bretanha pode comprometer a origem das mercadorias, como é quando elas chegam, portanto, à fronteira do Canadá. Naturalmente que tem que perceber qual é mais a fundo esta tecelagem, qual é aqui a transformação, mas aqui o alerta que queríamos deixar é, primeiro, além de ter que ser analisada esta operação Grã-Bretanha-Portugal, que pode ter direitos aduaneiros, além disso, a própria mercadoria, ao chegar à fronteira do Canadá, pode perder a sua origem como é, o que implica que perca, portanto, a sua origem, o é, e não se possa beneficiar também destes acordos que a União Europeia tem com outros países. Passando agora também aos aspectos mais burocráticos, que também já foram referidos, ou seja, um exportador português que quer então ter este tratamento preferencial das suas mercadorias, portanto as mercadorias têm a origem então portuguesa e quer, portanto, obter esse tratamento preferencial. Aqui, portanto, a maior parte do que está aqui descrito não é novidade, nós temos aqui também a realçar porque, como o Diogo dizia, muitas entidades vão passar a ser exportadores e importadores pela primeira vez com o Brexit. E, portanto, é importante recordar estas regras. E, portanto, o primeiro passo é que qualquer operador económico que faça operações com a alfândega tem que ter um número EORI. Esse número EORI é muito fácil de obter, é automaticamente obtido na primeira interação com as alfândegas, mas é importante recordar que sem o número EORI não é possível efetuar operações alfandegárias. O segundo passo é registar-se na base de dados REX, que é o exportador registado. Nenhuma entidade vai poder emitir um atestado de origem se não estiver registado nesta base de dados. A única exceção será para as remessas inferiores a 6 mil euros, que aí pode emitir atestados de origem sem estar registados nesta base de dados. Por fim, o exportador vai ter que emitir este atestado de origem, que no fundo vai ser a certificação de que aquela mercadoria é originária de Portugal e, portanto, ele vai ser responsável por declarar esta origem, então, preferencial e que deve estar vertida na fatura ou no documento comercial. A própria autoridade tributária já tem um ofício em que transpõe o esboço do que deve estar nestas faturas e nesta declaração, ou nestes documentos comerciais, do certificado de origem. Aqui só queria deixar uma nota, porque já foi publicado um regulamento da União Europeia aqui a permitir aqui um regime transitório em que os sujeitos passivos ou os operadores podem declarar a origem preferencial das suas mercadorias, tendo declarações, não estando ainda na posse das declarações dos seus fornecedores relativamente às matérias que são incorporadas, mas pode na mesma emitir esses atestados de origem, garantindo que tem essa documentação até ao final deste ano. Passando agora aqui à importação, portanto, um sujeito passivo português que quer importar mercadoria em Portugal e ter, então, esta isenção de direitos alfandegários, deve, então, além do EORI que eu referi anteriormente, entregar uma declaração alfandegária, onde vai solicitar este tratamento pautal preferencial, e isto vai se basear, por um lado, no atestado de origem, que eu já falei anteriormente, efetuado pelo exportador, lá está na fatura, o documento comercial, ou, alternativamente, vai abdicar deste certificado de origem e vai mencionar, não, eu tenho conhecimento suficiente para conhecer a origem das mercadorias e, portanto, faço a importação com este tratamento preferencial com base no meu conhecimento, é o conhecimento do importador. Uma nota relevante também, porque isto vai ser muitas novidades para os operadores, e acho que esta nota é relevante, porque situações em que não se aplicou o tratamento preferencial, mas o mesmo é aplicável, é possível pedir o reembolso a posteriori dos direitos pagos até 3 anos da data da importação. E, portanto, mesmo se não tivesse sido aplicada, é possível deixar aqui a nota de ser aplicado este tratamento a posteriori. E, portanto, assim dava por concluída a apresentação e passaria a palavra à minha colega Diana Costa. Obrigada.
Obrigada, Inês. Obrigada, Diogo. Bom dia a todos. Portanto, cabe-me a mim, então, efetuar aqui algumas considerações sobre outros impactos fiscais associados ao Brexit. De facto, não pretendemos ser todos exaustivos, até porque, com toda a legitimidade, o foco dos impactos encontra-se nos impostos indiretos, que já foram tratados pelo Diogo e pela Inês. Portanto, a ideia é deixar aqui algumas notas para assegurar que alguns temas noutros impostos não serão negligenciados quando desta nova realidade do Brexit. Começando por alguns impactos fiscais em sede de IRC. Portanto, o Diogo e a Inês focaram em transações associadas à aquisição de bens e prestações de serviços. Aqui, uma boa notícia é que, à partida, não serão esperadas alterações fiscais, porque, em concreto, em relação às prestações de serviços, a eventual retenção na fonte que pudesse existir continua a poder beneficiar nos moldes que beneficiava até hoje do acordo para evitar dupla tributação, que é celebrado entre Portugal e o Reino Unido. Pode não ser assim tudo igual no que respeita aos juros e royalties. Portanto, este acordo para evitar dupla tributação tem também umas taxas reduzidas para estes rendimentos. Não obstante, sabemos que no regime português existe a transposição de uma diretiva comunitária que permite, cumpridas certas condições, isentar por completo de retenção na fonte esses rendimentos, e essa isenção deixa de se encontrar disponível e, portanto, este tipo de rendimentos apenas poderão aproveitar, independentemente da relação entre o devedor e o credor, apenas poderão aproveitar das taxas reduzidas do ADT. Por fim, algumas notas que poderão ser relevantes quando existe a presença societária no Reino Unido, seja através de uma sucursal ou de uma subsidiária. Portanto, nós temos um regime fiscal que permite dispensar de retenção na fonte genericamente a distribuição de lucros de entidades portuguesas a entidades não residentes. Não obstante, lembrar que a diretiva, isso é alicerçado também numa diretiva comunitária e, portanto, com o fim dessa diretiva, nomeadamente as operações de distribuição de lucros a estabelecimentos estáveis situados no Reino Unido, deixarão de poder aproveitar dessa dispensa. Duas notas também relativamente a outros regimes especiais. Portanto, nós temos no nosso regime doméstico, e vou-me dispensar de apresentações, porque são regimes que têm bastantes especificidades e, portanto, não valerá a pena neste contexto estar a descrevê-los, mas nós temos um regime especial de neutralidade fiscal que permite que certas operações de reorganização, nomeadamente fusões, cisões, entradas de ativos e operações de permuta, possam beneficiar de um regime que permite que não haja tributação na esfera das entidades intervenientes. Ora, esse regime é também decorrente de uma diretiva comunitária e, portanto, deixa de poder ser aproveitado quando estejam envolvidas entidades sediadas no Reino Unido. Ainda assim, é uma questão depois de avaliar a legislação doméstica, se depois tem algum tipo de regime que permita, ainda assim, que essas operações continuem a beneficiar de alguma eficiência fiscal. Mas deixamos de poder ficar, de alguma forma, abrangidos por este regime especial de autoridade fiscal. Adicionalmente, quando existam entidades e grupos que estejam abrangidos pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades, que permitem, como sabem, a tributação conjunta de um conjunto de entidades, a verdade é que o regime português, desde há uns anos esta parte, permitia que as participações que fossem detidas através de entidades residentes noutros Estados da União Europeia, permitia que realmente essas entidades também pudessem contar, não, obviamente, contar para essa tributação conjunta em Portugal, mas que as participações por si detidas pudessem também ser elegíveis para este regime especial e, portanto, pode ser necessário efetuar alterações à composição dos grupos fiscais tributados de acordo com este regime especial, a partir de caso exista na estrutura societária sociedades residentes no Reino Unido. Passando um bocadinho a outro tema que, de alguma forma, até já foi mencionado também pelo Diogo. Lembrar que o Reino Unido é um país terceiro. E sendo um país terceiro, nós temos uma obrigação de nomeação do representante fiscal. Isto é verdade para efeitos de IRS, para contribuintes singulares e também para contribuintes coletivos. Sendo que foi aqui estabelecido um período até 30 de junho de 2021 para a nomeação desse representante, caso sejam contribuintes que, de facto, já tenham hoje um NIF português e que apresentem esse domicílio fiscal no Reino Unido. Portanto, quando esse registro já tenha sido efetuado antes do Brexit, portanto, antes de 1 de janeiro de 2021. As novas situações, então, os novos atos de registro,
então terão que efetuar essa nomeação de representante fiscal no momento em que exista esse mesmo ato. O representante fiscal pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, o único requisito é que ele seja residente em Portugal. Por fim, deixar uma nota relativamente às situações de destacamento, portanto, em que existam colaboradores em que se encontrem numa situação de trabalho numa outra geografia. Nessa situação, Inês, pedia-te só que passasses para o slide seguinte. Obrigada. Portanto, em relação a essa situação, portanto, nós, como sabemos, esses destacamentos estavam abrangidos por uma regulamentação europeia em sede de segurança social, que tinha um conjunto de princípios e que permitia que fossem mantidas as contribuições em Portugal. Lembrar que essa regulamentação, sendo europeia, deixa de ser aplicável às novas situações. Portanto, nós temos que distinguir situações em que já existia essa realidade transfronteiriça antes do Brexit e, nesse caso, continua a aplicar-se a regulamentação da União Europeia, mesmo em situações em que haja uma alteração de facto, desde que essa relação transfronteiriça continue sem interrupções. No entanto, novas situações transfronteiriças, a partir de 1 de janeiro de 2021, então não poderão aproveitar dessa regulamentação europeia, beneficiarão, contudo, das regras do Acordo de Comércio e Cooperação. Esse Acordo de Comércio, sendo um acordo distinto e com as suas especificidades, tem alguma proximidade das regras europeias, portanto, o princípio do pagamento onde a atividade é exercida, a possibilidade de, em destacamentos internacionais, manter as contribuições, tem regras idênticas para multi-state workers, no entanto, chamar a atenção que há aqui uma ausência de uma cláusula de flexibilidade e, portanto, para destacamentos mais prolongados, poderão existir diferenças face à situação que se verifica com os trabalhadores transfronteiriços e situações de destacamento atualmente. Portanto, eram um pouco estas notas que queríamos deixar. Existem outros assuntos que podíamos trazer aqui, mas tentamos, de facto, focar-nos naquilo que era o desafio que nos foi lançado pela ATP e, portanto, como disse o Diogo, deixávamos então os nossos contactos para o caso existirem outras questões que queiram esclarecer ou para aprofundar algum tema que aqui foi abordado. Obrigado, Diana. Eu acho que ficou claro que, apesar do esforço que fizemos para abordar todos os temas que afetam as vossas empresas, há certeza muitas coisas que ficaram por dizer, há muitas dúvidas que eventualmente vocês ainda têm e, portanto, quer nós, quer a Embaixada, quer a ATP também, com certeza, com os seus serviços, estão completamente disponíveis para vos ajudar, mas esperemos que isto tenha correspondido àquilo que são as vossas expectativas. Eu vou pedir à Ana Paula Diniz, então, que dessa sua nota sobre esta matéria, depois faríamos um closing para tentar fechar dentro do horário estabelecido. Ana Paula. Bom dia a todos. Do meu lado são apenas umas breves palavras de agradecimento. Agradecimento a todos os que estão aqui hoje connosco, nesta sessão, e em particular a toda a equipa da KPMG, liderada pelo Luís Magalhães, bem como também ao João Sebastião, da Embaixada Britânica, que estiveram hoje aqui connosco a partilhar informação muito relevante para todas as empresas, mas em particular para as empresas do setor têxtil, uma vez que esta ação era mais orientada para eles. Portanto, foi informação muito prática, muito clara, muito útil, com o objetivo de ajudar as empresas a ultrapassar algumas das dificuldades que têm sentido no seu dia-a-dia, a diversos níveis, mas sobretudo nesta questão componente fiscal, que foi aqui hoje mais focada. A verdade é que já decorreu um mês da entrada em vigor deste acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido, mas e é verdade que o Reino Unido, também como já foi aqui referido, é um dos mais importantes destinos das exportações têxteis e vestuário portuguesas, e também é verdade que já andamos a falar de Brexit há muito tempo, e que enfim, todos nós temos tido acesso a informação diversa, enfim, em alguns casos bastante densa, sobre esta nova realidade, mas durante o mês de janeiro a verdade é que nos foram surgindo muitas dúvidas por parte das nossas empresas associadas, questões relacionadas com IVAs, questões relacionadas com outros tipos de impostos, questões muito relacionadas com as questões aduaneiras, origens, etc.
Portanto, sempre mais numa perspectiva até da exportação do que da importação, embora o Reino, nós também importamos produtos têxteis, mas na verdade as dúvidas que nos têm surgido estão muito mais relacionadas com a questão da exportação. Pronto, isto porquê? Porque também nós sabemos que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Quando nós temos que, passa a expressão, pôr a mão na massa, aí é que surgem as dúvidas. E foi por isso que durante o mês de janeiro nos foram surgindo muitas dúvidas. Também é verdade que, apesar de falarmos do Brexit há muito tempo, a questão do acordo foi assim muito em cima da hora e pouco tempo para sabermos o que é que estava definido nesse acordo e, portanto, aí também surgiram aí algumas questões que podiam ter sido, se calhar, antecipadas e não foram. Pronto, mas foi neste sentido, com estas dúvidas todas que nos surgiram, e até porque a ATP tem sempre esta questão, se nós não conseguimos dar a resposta direta aos nossos associados, encontramos através dos nossos parceiros forma de o fazer, e é verdade que do ponto de vista das questões mais fiscais, pronto, na ATP, para quem nos conhece, na verdade nós não temos propriamente especialistas nesta área, mas pronto, mas temos a KPMG com quem nós temos vindo a trabalhar em várias áreas, em especial nesta, temos já vindo a fazer várias outras iniciativas. E, portanto, falámos com a KPMG para realizarmos este evento e estávamos certos. Portanto, houve ali algumas dúvidas, nós ainda tivemos algumas dúvidas, que ainda faz sentido, mas pronto, estávamos certos porque a adesão ao evento foi muito boa. Parece que vi aí cerca de 400 pessoas a participar. Portanto, está provado que o assunto é ainda bastante importante no dia-a-dia das empresas e que, se calhar, apesar de tudo, ainda subsistiam algumas dúvidas. Esperamos que agora todos tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos e que já não existam assim grandes dúvidas relativamente a estas matérias. É claro que são matérias que são densas, são complicadas e nem sempre é fácil ter logo a solução ali toda esclarecida relativamente, se calhar, à nossa situação, que muitas vezes é particular. Portanto, também como já foi aqui referido, se ainda existirem, e até porque estas questões são sensíveis e muitas vezes tem que se analisar caso a caso, portanto, este se calhar não era um evento em que nós pudéssemos ter aqui uma sessão de perguntas-respostas no final, porque às vezes é preciso ver aquela situação em particular, que tem contornos diferentes de outra, e portanto nós pensámos que o melhor seria, caso tenham algumas dúvidas, dirigirem-nas ou diretamente à KPMG ou à ATP ou também à Embaixada Britânica, que também se disponibilizou naturalmente para continuar a colaborar connosco e com todas as empresas. Estamos cá de facto todos nós para ajudar as empresas nesta nova fase, neste novo relacionamento com o Reino Unido. Nós todos já trabalhávamos com o Reino Unido, mas na verdade agora estamos numa fase diferente da relação e no caso da maioria das empresas das quais me têm chegado algumas dúvidas, a verdade é que é a primeira vez que estão a trabalhar com o mercado fora da União Europeia, portanto, e aí é que começaram a surgir dúvidas, porque no caso das empresas que já têm exportações para países terceiros e que já lidam com países terceiros, se calhar o Reino Unido não faz... A situação com o Reino Unido não faz grande diferença, mas na verdade nós temos muitas empresas que estavam habituadas a trabalhar com o Reino Unido, mas já fazia parte da União Europeia e esta foi a grande diferença e foi a alteração que fez com que nos chegassem muitas dúvidas. Pronto, também julgo que as apresentações e julgo que foi feita a gravação da sessão vão ser disponibilizadas já aos participantes, também ficam com mais informação para consultar, se calhar com mais calma e tranquilidade, e assim também para facilitar o trabalho mais uma vez de todos. Mais uma vez quero agradecer a todos e em particular aos que permitiram que este webinar fosse possível, que deram o seu melhor e que acho que fizeram dele um webinar de sucesso. E pronto, estamos cá para vocês. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. É sempre um gosto trabalhar convosco. Nós temos uma relação com a ATP já muito longa. Eu esqueci-me de agradecer ao Mário Jorge também, que o vosso presidente, que não está hoje por estar num outro compromisso, esta colaboração. Recordo com muita saudade também Paulo Almeida, com quem trabalhamos muito. Recordo Paulo Vaz. Portanto, é uma associação com quem temos... A associação e os associados temos uma relação muito forte. Como o Diogo já disse, a Inês também, a Diana, nós não vamos ficar à espera das vossas perguntas, vamos ajudar proativamente em alguns temas que nós sabemos que são importantes para vós, sem prejuízo do que vocês disseram. Se tiverem dúvidas, estamos à vossa disposição. Mas nós não vamos ficar à espera, vamos ajudar-vos, sem vos chatear, vamos ajudar-vos nestas matérias. Por isso agradeço muito à ATP,
Agradeço aos meus colegas, como é evidente. Agradeço ao Ricardo Girão, que é o sócio responsável desta área também, que coordenou esta apresentação. Agradeço ao João Sebastião e desejo a todos um bom dia e, enfim, salvem-se desta pandemia que aí anda, porque, como se costuma dizer, vai correr tudo bem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, um bom dia e até à próxima.